Só para completar, então, o calendário do Otto, antes que a gente comece, nós temos também esse mês de Sagitário, uma festa dentro da tradição judaico-cabalística chamada Hanukkah. E é uma tradição que se faz com todas as festas. A gente, na verdade, né, transforma esses momentos, no dia de hoje, que são momentos especiais em termos de vibração, você procura repetir isso aqui, independentemente da origem cultural ou religiosa, do santo ou do evento que nós estejamos comemorando, o que caracteriza esse tipo de dia especial é que se abrem realmente fendas, portais, de comunicação mais fácil, podemos dizer assim, de recebimento de energias de natureza sublime. Por isso é bom que nós sejamos juntos num dia como esse, por isso é bom que nós tenhamos consciência do que ocorre em dias como esse. E o Hanukkah é uma festa que também, na tradição mais simples, se faz uma comemoração como a gente faz com as festas religiosas cristãs. Né? As festas, né? Se acende as lâmpadas, a festa das luzes, mas é uma festa que caracteriza muito especificamente, ou melhor dizendo, faz específica a característica deste mês que nós estamos vivendo, o mês de Sagitário, que é o mês dos milagres. O Hanukkah, a festa das luzes, ele comemora um evento histórico, mas que o evento histórico aconteceu porque neste momento era favorável, como repete-se todos os anos, o momento do milagre, que foi após uma vitória em que os judeus expulsaram os gregos de Jerusalém, romperam uma dinastia que vinha desde a invasão de Alexandre, o Grande, os seus generais, retomam o templo, purificam o templo, e na hora de fazer o acendimento da menorá, não havia azeite necessário, purificado para se fazer isso. O azeite duraria apenas um dia. E esse azeite que duraria apenas um dia durou por 8 dias, transformando-se num milagre. Mas esse milagre representa algo maior do que ele. O evento histórico apenas sinaliza algo que se repete todos os anos e é aberto a todos nós. Então, esse mês é o mês realmente um mês grandioso. O Hanukkah desse ano vai cruzar com o Natal. Ele começa um pouquinho antes, o Natal é dia 24, se não me engano, 16 e vai até 24. Então, o acendimento das luzes é feito dia a dia, a todo um ritual. E as pessoas, de uma forma geral, como a gente faz com o nosso Natal, fazem aquilo mais de uma forma superficial, externa, é válido sempre, é uma comemoração em família, troca-se presentes, mas o espírito da coisa é que importa. Né? Não foi à toa, né? A tradição cristã situou o Natal de Jesus dentro desse mês. Por vários motivos, um deles é que ele está sempre, quase sempre, apesar de já ser dentro do signo de Capricórnio, esta energia passa ao início do signo de Capricórnio. Capricórnio como que chancela o signo de terra, isso que o fogo levanta. Né? Então, o Natal é algo muito mais profundo do que a gente sempre possa imaginar. O que a gente tem que pensar bem, como dizia Paramahansa Yogananda, é que o Natal é o momento da gente preparar a manjedoura do nosso coração, limpar a gruta da nossa alma, do nosso espírito, para que ali dentro o ser divino, a criança divina possa vir em nós, nascer em nós também. Esse é um grande momento e nós temos que nos lembrar disso. Na semana que vem a gente se encerra vai falar. Mas hoje, né, a gente está num dia e quem viu a chamada, né, e quem leu aqui, a gente fez uma... Hoje é o dia do arcano, do arquétipo feminino, do sagrado feminino, da Senhora da Concepção, da Senhora da Imaculada Concepção. Porque essa palavra Conceição é uma corruptela portuguesa, um substantivo grandioso, Concepção. Então, a Senhora da Imaculada Concepção, que no catolicismo é reverenciada com absoluta razão, a gente vai tentar ver isso, vamos ver se nós conseguimos hoje, é algo que representa um arquétipo muito mais profundo, que nos remete a profundezas ainda maiores, porque nos remete ao sagrado feminino, ao aspecto feminino, à face feminina do Criador. E, na verdade, ela está presente desde que a raça humana despertou a sua consciência para a existência de algo além dela,
e um concerto amplo do qual ela faz parte. Deus, quando surge esse conceito, a gente tem inclusive dados hoje de pesquisas arqueológicas, históricas, antropológicas, de que não há em nenhum momento na história humana, em nenhuma das civilizações que passou pelo planeta, desde a civilização hindu, a egípcia, as civilizações americanas, pré-colombianas, mesmo as civilizações aborígenes do continente australiano, da Oceania, não há em nenhuma delas a ausência do sagrado feminino como força móvel, como força movente da criação, como útero da criação, como quem concebe a criação por inteiro. O que quer dizer que esta concepção, sendo da criação por inteiro, vai se relacionar, inclusive, a nós como almas individuais, né, que somos parte disso e que, por vários motivos, estamos nos acreditando ser separados dessa criação. Então, o que a gente gostaria de fazer hoje aqui na casa, e sem também perder muito tempo em teorizações, porque quando a gente fala do sagrado feminino, eu acho que acima das explicações, acima de nós conversarmos sobre fatos que mostram com clareza a potência disso, em toda a criação, a potência a expressão do feminino divino em nós, nas nossas vidas, na nossa evolução, mais do que isso, para nós podermos sentir isso mais de perto. Então eu gostaria vamos conseguir hoje, nos momentos finais, procurarmos nos ligar ao sagrado feminino, à concepção divina que existe em nós todos somos frutos dessa imaculada concepção, somos imaculada concepção, as nossas almas são concebidas e permanecem em estado imaculado. Fazermos isso ser mais do que palavras, isso ser mais do que conceitos, isso permitir que nós saímos daqui um pouco mais conscientes, um pouco mais capazes de nos valer desta conexão com o sagrado feminino que ficou na nossa tradição, especificamente na tradição cristã, um pouquinho à parte, e ainda hoje não é tão fácil de nós percebermos isso, porque mesmo o culto, vamos chamar assim, a Maria, a Nossa Senhora, ele é muito assim, dipolarizado, vamos chamar assim, né? Ou se nega este culto, ou se faz esse culto quase que um movimento idolátrico. Então, o que nós temos que ter consciência de como é que nós nos ligamos a isso, nos ligando a Maria e ela sendo uma ponte para o grande sagrado feminino que pervade e perfunde a criação feminina. Então, dito isto, vamos falar um pouquinho de onde que esse sagrado feminino nos fala mais de perto. E nas civilizações que a gente tem mais ligação, há duas que eu gostaria mais de hoje me focalizar um pouco. Primeiro de tudo é a grande civilização hindu, a grande civilização que a gente chama de védica, mas, na verdade, o momento que a cultura védica se implanta não é o momento mais antigo. Essa civilização é anterior, inclusive, à cultura védica, o surgimento dos textos chamados os textos védicos. A gente encontra o sagrado feminino como algo que, na verdade, é a força criadora. A mãe divina é a mãe do universo, a mãe da vida. Na tradição hindu, o nome principal, que há muitos nomes, é engraçado, como há nomes para Nossa Senhora, né? Que a gente tem Nossa Senhora da Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Glória, e as pessoas tendem a individualizar esses nomes, é importante que a gente perceba que esse sagrado feminino, ainda que visto sob a forma de diversas deusas, de diversas culturas, no final das contas ele vai se radicar numa só consciência divina feminina como fonte original da criação por inteiro. Na cultura hindu, o nome original que aparece, inclusive, precedendo a cultura védica, é o nome Shakti. Quem tem um pouquinho de familiaridade com a cultura já ouviu falar de Shakti, porque o nome depois foi transportado ao longo de várias expressões da cultura hindu e participou em vários momentos históricos e foi referenciado, inclusive, a divindades específicas. Por exemplo, como Shakti mulher ou a consorte de Shiva. Né?
porque ela depois toma até o nome de Parvati em determinados momentos. Mas Shakti é o princípio feminino básico. Por quê? Na visão hindu, na visão de todas, na verdade, de todas as concepções cosmológicas da cultura humana em qualquer tempo, você vai ter, no primeiro momento, um Deus iluminado, algo que você não consegue conceber, não pode se dar nome, não pode se dar figura. É algo que está completamente fora da nossa percepção. Em algumas tradições ele vai ser chamado inclusive de nada. E na tradição védica, você não o define, você só diz o que ele não é. Esse Deus inominável, ele quando se movimenta para fazer a criação surgir, o Pai Criador, é apenas uma semente. Apesar de ser algo, uma potência infinita, ele é apenas a semente. Porque quem vai conceber a criação, quem vai realizar o processo criador do poder, será a mãe. Tem uma figurinha aqui, talvez essa tela é meio pesada, a gente fecha as coisas. Eu queria tirar também, ver se eu tirar o tetragrama, mas ali a gente acha o tetragrama depois. A gente brinca sempre, esse aqui é um quadro de ferro, porque quem está lá atrás, eu acho que sou verticulista. Esse de todas as representações da cosmologia védica, é a de todas a que mais sintetiza, porque o processo, a característica dessa cultura é que, por exemplo, esse nome original de Shakti vai se derivar depois como a mãe divina em infindáveis nomes. Nós vamos ter uma série de expressões desses nomes, mas todas elas vão representar, no final das contas, na raiz única, o princípio criador sagrado feminino. O grande sagrado feminino que é a mãe, na verdade, a gestora, a concebente, a conceptora, aquela que concebe a criação e faz a sua gestação e depois mantém a criação em movimento. Tudo isso é obra da mãe. O pai dá apenas a semente e o movimento vem da mãe. Aqui, vejam só. Nós temos aqui essa figura azul que vocês podem pensar que seja Krishna, porque Krishna é uma representação dela, mas ela se chama Mahavishnu. Mahavishnu está num estado absolutamente dormente, o que representa o pai que dá a semente, que mantém a estrutura pelo seu potencial. Aos pés dele está Shakti, sob a forma, uma das suas expressões mais conhecidas, de Mahalakshmi, que é a consorte de Mahavishnu. Nesse processo, vai surgir do umbigo de Mahavishnu, vocês estão vendo aqui como uma flor, Brahma. O Brahma, que é o criador, o movimento que movimenta o universo, só pode fazê-lo se estiver conectado ao sagrado feminino de Mahalakshmi. Então, quando o universo entra no processo criativo, quando tudo se faz no seio da mãe divina. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, nós temos que lembrar que nos dirigimos a Deus como Pai. Depois eu quero falar um pouquinho do que Jesus fez, uma espécie de focalização em Deus Pai, tem uma razão específica para isso, no seu trabalho sobre o mundo. Mas nós não podemos deixar jamais de perceber, de sentir e nos dirigir a Deus como mãe. Porque a presença divina feminina está em todas as culturas, porque isso é uma realidade. Nós estamos imersos no cosmos que é o corpo da mãe divina, que é o corpo da sua própria emanação. Na cultura hindu, isso vai se desdobrar de uma forma que, se a gente tivesse que parar para falar sobre isso aqui, não seria nem uma palestra só, seriam algumas palestras. Mas o que importa para nós é entender o seguinte: esta Shakti original que aparece no Mahalakshmi vai se desdobrar em formas de apresentação muito específicas e válidas para determinados movimentos da criação. Ela vai ser Shakti, ela vai ser Mahalakshmi, ela vai ser Sarasvati, que é a consorte de Brahma, mas vai ser também uma expressão tríade dentro dela mesma, ou seja, a mãe divina também se dirige à divindade, compondo com Lakshmi, Durga, e Durga é
uma mãe divina mais brava, mais que faz a destruição também, porque ela, além de criar e de conservar, ela faz os movimentos de reciclagem do universo. E Durga, por sua vez, pode se expressar de muitas outras formas. Só para que a gente tenha uma ideia, Durga pode se expressar de 10 formas diferentes. Entre elas, Kali. Kali é uma deusa que, quando a gente chega perto de estudar alguma coisa sobre os adultos, fica com medo até de olhar a figura. Eu não sei se algum de vocês já viram figura de Kali aqui. É um ser com um olhar assim, poderoso e assustador, com um colar de caveiras à sua volta, com cabeças figuradas, abrindo no seu leque um leque de serpente, e são os seus 10 braços, cada um deles com uma arma diferente. Ela é a destruidora das nossas ilusões. Ela é a destruidora de Maya. Então, se a gente for perceber, todo o movimento criador, concebe, cria, que mantém, é aspecto da mãe. Qual que é um pouquinho mais cultura, porque a gente tem mais familiaridade com esses nomes. Mas se nós escolhêssemos a egípcia, íamos ter a mesma coisa. Todas as representações divinas, Maat, Rapor, Tet e Isis, todas elas vão representar essas faces da mãe divina. Assim também, se nós olharmos a mitologia grega, de Deméter, a Hécate, a Perséfone, a Juno, a Afrodite, e aí a Rosa vai ser especialista em mitologia greco-romana. São vários, se nós olharmos, que não é a nossa ideia hoje aqui, você pode perfeitamente ligar uma coisa a outra. Você pode escolher, por exemplo, a Durga, você vai encontrar a correspondente dela na visão cosmológica dos egípcios, vai encontrar a correspondente na visão dos gregos, vai encontrar em qualquer uma das culturas que nós queiramos examinar. Essa dedução é válida para que a gente perceba o seguinte: se o sagrado feminino é tão importante assim, e se nós tivemos na cultura ocidental um abandono do sagrado feminino, e dentro do cristianismo Maria aparece como aquela que resgata esse sagrado feminino, como é que a gente pode entender isso e nos valer desse acesso sem que a gente idolatre o sagrado, sem que a gente use esse movimento de buscar na figura de Maria uma figura idolátrica, mas sim uma ponte de acesso à grande mãe divina que movimenta os cosmos. Muito bem. Então, eu trouxe algumas anotações. Porque, na verdade, o dia hoje é da Imaculada Conceição. Nós vamos ficar aqui falando de cultura hindu, vamos ficar falando de outras, a gente vai ter que entender porque isso é importante para o nosso dia a dia, isso faz parte do nosso movimento diário, para nós todos. Maria, a figura de Maria, isso que a gente identifica na história. É muito importante isso, porque isso nos conecta, por isso que eu pedi para baixar isso aqui. Maria era uma judia, porque nascera da tribo de Judá, isso significa ser um hebreu, podia ser, ainda naquela época, individualizado a sua ascendência de quaisquer das tribos de Israel. Naquele momento não, porque 10 das tribos já tinham se perdido quando o reino foi dividido, quando a Assíria invade e separa os reinos de Judá e de Israel, mas a tribo de Benjamim e a tribo de Judá permanecem no que era chamado anteriormente do reino de Judá, ainda que sob o domínio de estrangeiros. Então Maria era uma judia, nasceu dentro deste contexto. E desde pequena foi educada estritamente dentro das leis hebraicas. E se a gente porque é engraçado que as tradições cristãs, qualquer tradição, ao longo dos anos, vai dissociando isso, e há um momento que a gente perde realmente a conexão. Por exemplo, São José, a gente está falando aqui, vamos falar do nosso querido São José. São José, que é representado pelo menino Jesus do colo, o pai adotivo de Jesus, para aqueles que acreditam que Jesus foi concebido em uma presença superior. São José nunca foi cristão. São José era alguém que nasceu
que desencarnou absolutamente dentro do contexto histórico e cultural da espiritualidade hebraica. Então é engraçado quando a gente vê o culto popular cristão dissociar completamente São José da sua origem, e aí quando a gente, alguém talvez possa ser perguntado se São José era judeu, mas claro que não. É verdade. Isso acontece dos dois lados também, porque você às vezes pode perguntar a uma pessoa de formação judaica sobre Jesus, sobre Santos, e ele dizer que não tem nada tem a ver uma coisa com a outra, tudo tem a ver uma coisa com a outra. E os pais de Maria, Joaquim e Ana, eram dois altos devotos, inclusive a tradição fala que Joaquim, ou São Joaquim, era uma das pessoas mais influentes do povo. E Maria foi levada ao templo para ser educada na área especificamente direcionada às mulheres pelos seus pais, e assim cresceu. Né? Muito bem. O que aconteceu todo mundo já sabe. Né? A história nós todos já sabemos. Né? O que houve, né? São José era mais velho do que ela, né? Houve um acerto de casamento, e com esse acerto de casamento houve um evento em que ela fica grávida, antes que se consumasse aquele casamento. Tudo resolvido, ela vai visitar a sua prima Isabel, e eu quero mostrar uma coisa, porque nós falamos de mãe divina e vamos falar de Maria como representante muito clara desta divindade feminina, né? Sem ser ela. Né? Veja só, ela é um canal de expressão da mãe divina, como toda mulher pode ser. E ela o faz em absoluta plenitude, da mesma forma como Jesus. Jesus é um canal de expressão da divindade, mas como ele mesmo assinalava, como todos nós podemos ser. Não, nada o diferencia de nós, nem nada diferencia, na essência, Maria de nenhuma mulher. Isso não significa que nós sejamos diminuindo a sua grandeza espiritual. É muito importante que a gente tenha isso muito claro. E aí, Maria, quando vai visitar a sua prima Isabel, que já está grávida de João Batista, né, com 6 meses, e quando chega, a criança se movimenta e chuta a barriga de Isabel, dizendo assim: quando você chegou, o menino começou a se mexer aqui, Isabel faz a ela um cântico, e a tradição traz um cântico que Maria entoa. O Evangelho de Lucas está esse cântico. Eu tenho quase certeza que muito poucos de nós, apesar desse cântico ter sido inspiração para obras de arte ao longo de toda a história da cultura ocidental, sejam quadros, sejam obras de música, por exemplo, ele é chamado de Magnificat. E esse cântico foi musicado, por exemplo, por Johann Sebastian Bach, além de outros músicos. A gente ouve isso, muitos de nós até já presenciaram, mas desculpe, pouquíssimos de nós devam ter parado para olhar o que está escrito aqui. Isso eu queria fazer com vocês no grupo. Olha que interessante. Né? Nós todos temos de Maria aquela imagem, né, da Senhora cheia de graça, daquele amor absoluto, aquela compaixão, alguém que tem uma... É verdade, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui, ela é. O que nós deixamos de lado que se nós estamos entendendo, eu estou conseguindo ser feliz e passar para vocês, o sagrado feminino, quando a gente pincelou as expressões femininas vistas nas culturas orientais, como a Índia, que a mãe pode aparecer de uma forma, né, absolutamente doce, compassiva e absolutamente receptiva e acolhedora, ela pode se movimentar com uma força altamente poderosa. Eu vou lembrar na Umbanda, por exemplo, a cultura afro, que foi inspiradora de muitas dos sincretismos da Umbanda. Nós vamos ter a Mãe Divina também apresentada em diversas faces, né? Desde Nanã, Iemanjá, Oxum, Yansan. Nós vamos ver, por exemplo, Iemanjá, que é tida como a mãe acolhedora, Mara Vitória, é a mesma que movimentos maremotos. Como o mar quando se levanta para vir. Essa é a concepção de mãe divina. Então vamos olhar o cântico.
Eu vou ler de alto a baixo, sem fazer comentários. Então Maria disse: minha alma engrandece o Senhor, e rejubila meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Eis que de agora em diante me chamarão feliz todas as gerações. Porque o poderoso fez, o Altíssimo fez por mim grandes coisas. O seu nome é assim. Sua misericórdia passa de geração em geração para aqueles que o temem. Mostrou o poder do seu braço e dispersou os que se orgulham de seus planos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e os ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme o que prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel 3 meses, até que voltasse para casa. Isso aqui é um cântico de uma filha do povo de Israel, cantando a misericórdia, mas ao mesmo tempo o poder absoluto de Deus. Muito bem, e nós vamos vê-la se expressando assim em diversos momentos da passagem de Jesus pelo mundo. Um exemplo bem claro é na abertura do Evangelho de João, quando Jesus, na festa de casamento, nas bodas de Caná, é convidado, chega lá, aliás, também tem outras, é muito interessante, porque a gente sempre, quando a gente relaciona Jesus, relaciona movimentos espirituais, principalmente em alguns setores da espiritualidade ocidental, ainda vinculados à ideia de sofrimento, de sofrimento obrigatório, de coisas que não teriam que existir para que nós pudéssemos crescer. As bodas de Caná é o exemplo contrário disso. Jesus começa o seu trabalho numa festa de casamento e depois do rito as pessoas começam a beber e beberam tanto que o vinho acabou. Então imaginem, como é que já está o estado daquelas pessoas depois que aquele vinho acaba. E aí o que faz Maria? Vai lá no seu filho, porque certamente ela sabia que estava à frente de um ser que não era um ser comum, ainda que a gente fale, Cristo fala da sua divindade como algo que pode ser compartilhado, pode ser exercido por cada um de nós. Ele estava em um estado de evolução e certamente muito mais acordado, apesar da essência ser a mesma. Ali estava um ser que estava exercendo aquela plenitude de Cristo, como outros fizeram, como outros farão, mas ele estava fazendo, ela sabia bem. Aí ela chega e diz assim: meu filho, o vinho acabou. Tipo assim, eu sei que você pode dar um jeito nisso. E no primeiro momento, a resposta de Jesus para ela é muito seca. Ele vai assim: e o que eu tenho a ver com isso? A minha hora não é chegada. Tipo, não me força. Essa é a resposta, e assim está escrito no Evangelho de João. A gente poderia imaginar que haveria uma discussão entre os dois, tipo, ela: não, por favor, faz, veja lá, as pessoas são tão legais, essa festa é boa, você é amigo dos convidados. Mas ele não faz nada disso. Ela sai, vai aos serviços lá, que estava lá, sei lá, hoje tem, as pessoas que programam a festa, deve ser alguém, e fala assim: fazer aquilo que ele vai dizer. Ela não continua. Não aparece, eu tenho certeza que não aparece por uma razão lá. Ela não faz um segundo pedido, ela não faz: por favor, olha, muda de ideia. Ela ouve aquela resposta: a minha hora não é chegada, o que você tem a ver com isso? Ela corre lá e diz assim: faz o que ele disse. E Jesus é que vai lá e chega e fala assim: então faz o seguinte, separa aí 6 talhas vazias e enche de água até a boca. Todo mundo sabe o que acontece, o milagre da transformação de água em vinho. E um vinho de uma qualidade absurda, tão melhor que as pessoas que provaram fazem o seguinte comentário: isso também está escrito. É engraçado.
Geralmente nas festas, a gente começa dando um vinho melhor, as pessoas vão tomando, e aí a boca vai ficando sem coisa, tá? E quando já está todo mundo alto, a gente solta o vinho de qualidade ruim. Esse vinho daqui é o contrário, ele começou com o vinho pior e está trazendo o melhor agora. E as pessoas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: Maria age em vários momentos com esse aspecto do sagrado feminino determinante. Determinante no sentido de saber muito bem que se o pai é a semente geradora, é a mãe quem determina. É o sagrado feminino quem é o responsável por tudo que está criado. Aí vem um lado não tão bom, até mesmo pela queda. Nós todos somos almas femininas quando se fala de Adão e Eva, e que foi Havá ou Eva, quem teve a primeira sedução pela serpente ou pelo ego, não é a mulher, o sexo feminino. É o aspecto feminino da nossa alma. Esse aspecto feminino, mas aí isso é algo que eu dou essa notícia a vocês, isso discute entre os hermeneutas, entre os pesquisadores, entre os sábios das diversas religiões há milênios. O lado feminino, como ele é o criador, o processo todo acontece, mas volta uma boa notícia. Quem comanda o retorno a Teshuvá também é Deus Mãe. Porque nesse movimento sagrado, a gente não sabe por que acontece, se a evolução é precedida por uma queda, ou a gente chama de queda, na verdade, é essa percepção do ego, né, de que o universo é criado, né, com bem ou mal definidos, e que nós somos participantes disso. Esse movimento de queda acontece, e o retorno é feito também pelo aspecto feminino do ser. E Maria vai mostrar e vai continuar a mostrar isto. Há alguns momentos em que Jesus e ela se confrontam. Há uma outra passagem também que parece agressiva, quando Jesus está na casa de Pedro, como um rabi conversando com os seus, curando. Ela chega com os seus irmãos lá fora, porque ele tinha outros irmãos. Não adianta os exegetas tentarem dizer que o primo era irmão, que era a mesma coisa, né? Sempre tem essa. E ela chega lá fora e diz assim: vem para casa, porque uma coisa tem para fazer. Sua mãe e seus irmãos estão ali fora, e nós vamos chamar você para ir embora. Tipo assim, chegou a hora e vamos. Aí Jesus levanta e fala assim: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que conseguem entender e conceber a presença de Deus e fazem sua vontade. Isso vai nos remeter à expressão e à afirmação de Jesus em relação a que nós devemos seguir pelo caminho do sagrado feminino, porque isto é ser mãe e ser irmão da centelha Cristo. Naquele momento quem estava falando não era Jesus, pessoa física de Nazaré, era o Cristo dentro dele. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? São aqueles que compreendem a natureza divina e fazem a vontade de Deus. São aqueles que, como eu, são fruto da Imaculada Conceição. Ao conceberem, ao serem concebidos, podem estar momentaneamente disso esquecidos. O que deve se fazer, nós todos, esse é o nosso trabalho, redespertarmos. Naquele momento, Maria não estava sendo o veículo da Mãe Divina. Na verdade, estava 100%, mas ela estava sendo veículo da Mãe Divina. Eu estou toda hora contando para cá, eu vou furtar um pouquinho, porque eu vou falar direito, para não confundir a cabeça de vocês. Mas da Mãe Divina, quando ela toma o aspecto de Eva ou Havá, que vai lá embaixo para depois voltar. Muito bem. Ela vai continuar a agir ao longo da passagem e no momento final, né, para a gente não ficar contando, aí há passagens em que ela, a cruz, por exemplo, na crucifixão, ela vai estar perto, vai aparecer um outro elemento feminino, que é fundamental também na caminhada de Jesus, que é Maria de Magdala, que vai compor, junto com Maria, as duas têm o mesmo nome, Miriam, ou
por sua vez é o nome da irmã de Moshe. Elas vão compor a expressão junto a Jesus, essa característica do sagrado feminino. Uma como a mãe e outra como a companheira, não importa se a esposa, se foi casada, se teve isso, se teve aquilo, não, para a visão arquetípica não nos importa. Não importa que Jesus amava muito a Maria Madalena e a trouxe para seu colégio de discípulos, afrontando a posição de todos os seus outros discípulos de forma definitiva. Maria de Magdala foi perseguida, inclusive depois, quando Jesus deixa o mundo, ela continua sendo afastada pelos discípulos que não compreenderam isso, poucos o fizeram. Mas naquele momento, o aspecto feminino da divindade fala muito através dela. E aí nas duas, especificamente no momento da crucifixão e no momento da ressurreição. Quando aparece, quando a centelha crística em Jesus mostra que a morte não existe, que não existe mesmo, não é só no sentido da gente desencarnar, ir para o mundo espiritual e depois voltar, é no sentido de que não existe para seres crucificados, não existe nem a morte física, eles são capazes de fazer isso. Outros profetas, Elias, Eliseu, ressurgiram pessoas, ressuscitaram pessoas. Jesus já tinha feito isso com Lázaro. E outros o fizeram. Então, para esses seres, a morte física e o corpo físico pode se recompor. Eu contei uma história aqui, quando a gente falou de São Francisco de Paulo, né, há 3 semanas atrás, do carneirinho dele, que entrou na fogueira, foi queimado e os caras comeram um pedaço de carneiro dele, e ele chamou, o carneiro veio de lá. Eu juro que eu não creio que essa história seja lenda, porque eu tenho a convicção plena que para seres crucificados é facílimo recompor. Quando ele ressurge, quem é que vai ver do primeiro? Não é nenhum dos seus discípulos, é Maria de Magdala. E na hora, na festa de Shavuot, na festa onde vai haver o chamado Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ela é o ponto central. Existem 13 pessoas dentro da sala, 2 apóstolos e ela. Maria. Vai significar o ponto central de recepção desta luz divina. Ou seja, sem Deus Mãe, sem a Mãe Divina, nós não somos nada. Entremos pelo caminho que for. Mas continuemos com a expressão da Mãe Divina dentro da cultura cristã. Na verdade, voltando à sua natureza, à sua origem, judaica, Maria vai ser um movimento, né, seria uma espécie de uma quinta matriarca. Nós vamos ter Sara, vamos ter Rívika, né, Sara, Rebeca, vamos ter Lia e Raquel e Lia. O número 5 é um número de movimento. Ela seria a quinta matriarca, olhando dentro desta ordem, como aquela que faz o movimento de receber, todo preparado pelas suas antecessores, o sagrado feminino, expressando nela tudo aquilo que as suas outras antecessoras matriarcas são plantadas como sementes. Então, realmente Maria, Miriam de Nazaré, é um espírito grandioso. Mas nosso cuidado sempre é não idolatrá-la. E essa história de não idolatrar, essa história de olhar Jesus como Deus, que foi tomando força dentro do cristianismo, do catolicismo, né? Como Filho único de Deus, como o próprio Deus que se corporificou e desceu ao mundo, né? Largando seus afazeres cósmicos, um universo que a gente sabe que é muito maior do que imagine, né? Deus que tem a seu encargo universos planos, de repente, vira uma pessoa física para chegar no mundo. É claro que Jesus expressa a divindade, como nós todos, mas não dessa forma, nesta forma. Essa é uma forma que nós temos que superar, a nossa visão tem que amadurecer. Não diminui em nada a divindade nele, só nos faz um pouco menos ignorantes de um processo que deve ser continuar sendo evolutivo. Mas muito bem. Nessa história de fazer Jesus como Deus, o catolicismo foi afastando, colocando Maria de lado, quase apagando a sua presença. Quem vai salvar
quem vai reviver isso dentro do cristianismo, dentro do catolicismo? Nós vamos ter, então, olha só, olha quanto tempo, né? De Jesus até a Baixa Idade Média, nós vamos ter Maria paulatinamente afastada do cenário. Esta vinculação a Deus Pai, a Deus masculino, a Deus paternal, foi extremamente deletéria para a civilização, porque esse Deus Pai, quando ele está desassociado da mãe, quando ele está fora desta fusão, desta síntese, ele pode, apesar de ele ser semente, como ele é a semente, na hora que ele expressa, se acredita na expressão só dele, ele se torna um Deus julgador, agressivo, né? Chancelador de processos, por exemplo, de guerra, né? As cruzadas, né, por exemplo, são um exemplo disso. As perseguições a outras religiões é um exemplo disso. Você vê hoje, por exemplo, no islamismo, apesar de você não, né, teoricamente, Allah não persegue, mas a visão é extremamente voltada para uma paternidade distorcida das religiões. Muito bem. Quem é que resgata isso? São os templários. Os templários, na verdade, com uma visão, ele veio ali para isso mesmo, né? De São Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Clairvaux, um santo em todos os aspectos, santo mesmo, porque ele era íntegro. Ele não só conhecia, era um sábio de conhecimento, como era um santo de coração. Acompanhava o Bernardo, todo tipo de efeitos, né? O fundo da santidade. Então era alguém muito respeitado, que teve um conhecimento muito profundo de outras tradições espirituais. Conhecia bastante, tinha muita ligação com mestres cabalistas, com mestres sufis, com alguns druidas remanescentes na cultura céltica. Dizem até que Bernardo havia sido iniciado na mãe divina celta, que chama-se também Nana, ou Nan, que é a deusa céltica representando a face divina. Muitos dizem isso. Né? Que ele havia sido iniciado no budismo. O budismo é todo voltado, não a venenos do sol, mas voltado a An, ou Nan, a deusa feminina céltica. Aí o que ele faz? Ele pega 9 cavaleiros franceses que são ligados a ele. Esse pessoal tem uma ordem chamada Ordem do Tempo, que teoricamente era para defender os peregrinos cristãos que iam a Jerusalém. A pergunta que surge é qual? Eles eram 9 no início, depois viraram 200, 300, custou um pouco a crescer o número. Mas imagina o seguinte, o que 9 pessoas podiam fazer como monges armados para defender os peregrinos que chegavam à Terra Santa e a Cádiz? Nada. Não era essa a ideia. A ideia dos templários era outra. Era ir a Jerusalém, e as informações eram muito claras, para resgatar certas informações, certo conhecimento espiritual. Estava de posse de grandes mestres, sufis e cabalistas que habitavam Jerusalém naquele momento. Estava dominado pelos árabes novamente, né? Já há algum tempo antes das cruzadas chegarem, desde que 700, eu acho que foi o ano que os muçulmanos entram e tomam Jerusalém. Logo depois do Mahoma. Então já havia séculos que estavam presentes ali. E os muçulmanos preservavam a liberdade religiosa. Se um judeu ou um cristão pagasse imposto, ele podia continuar a ser judeu e ser cristão. Os muçulmanos naquele momento. Então, os templários foram para lá e resgataram o conhecimento espiritual e dava com clareza a ideia de que Deus tinha uma face na terra. Agora eu vou para aqui. Super laser. Vocês viram? Um horror fantástico. E o que é isso? Aqui, a nossa célebre árvore da vida, que é uma forma de expressar, como toda forma de expressar é limitada, não vou dizer isso, é incapaz de expressar o que está aqui, o nada, o infinito e a luz infinita. Você vê que esse papelzinho agora novo que foi posto aqui, depois a pedidos, ele está acima da criação.
Ou seja, isto daqui é chamado de existência negativa pelos sábios trabalhistas. Porque nada do que está escrito aqui define a natureza, a essência que aquilo está representando. É uma tentativa a falarmos o nada, talvez seja esta palavra que seja mais capaz de definir o sem fim e a luz infinita. São tentativas posteriores de dar uma ideia, mas isso tudo antes de criar. Depois esse nada se manifesta em algo que ainda continua completamente sendo incapaz. A coroa é algo que está acima da cabeça. A relação de similaridade é com um corpo. Como se aqui fosse um corpo divino. Isso aqui é a coroa, ou seja, ela ainda está também fora. A coroa ela apenas se apoia sobre a cabeça, mas ela não faz parte do. Esta coroa é que vai transmitir esta luz e a criação se dá a partir daí. O que nos importa hoje são essas duas esferas aqui, emanações, que vão representar o Pai e a Mãe de Deus. E o movimento criador se dá na concepção cabalística da seguinte forma. Aqui é como se fosse um ponto indimensional. Não é o Big Bang, não. O Big Bang vai acontecer aqui. Mas é uma similaridade do Big Bang de níveis mais altos. E que, completamente sem a gente poder explicar porquê, Deus começa a emanar. E da emanação desse ponto surge essa mente paterna. A consciência paterna. E por sua vez vai fecundar, criar. A palavra significa esse reino da criação, a mãe Binah. E é daqui, dessa consciência, de Binah, que vai partir a criação de todos os universos, de todos os seres que compõem os universos. É dessa mãe sagrada que vai o caminho esse aqui. Ó. Até chegar aqui, em Malkuth, o reino, onde a mãe se espelha. Isso aqui é a imagem disto. Lembram da história da imagem e semelhança? Pois então, Malkuth, o reino, é a imagem e semelhança de Binah, a mãe sagrada, a mãe criadora, a mãe divina, que já está fecundada por ele. Se vocês olharem aqui, dentro dessa coisa salmão, vocês vão ver as 4 letras, na verdade 3, uma delas se repete aqui, no tetragrama. Quer tirar aqui? Não consegue? Eu não quero mexer aqui, não posso. Ah, porque está escrito ali embaixo, não olha aqui. A palavra tem força. Essas 4 letras, na verdade são 3, né? Vocês estão vendo, as estão vendo aqui. Vocês lembram do Cântico de Maria? Uma das frases isoladas do Cântico de Maria é: o seu nome é santo. O seu nome é santo. Vamos lembrar do que é santo. Santo é aquilo que está unificado, está uno. Por estar uno, está plenipotente e pleniconsciente. O nome é uma expressão, quando o nome surge, aquele nada, aquilo tudo nominável passa a ter nome. E o nome é força criadora. É a força criadora dos universos. Essa letra pequenininha aqui, esse rabicho dela, ó, só esse pontinho aqui para cima, é a tal coroa. O resto dela é a consciência paterna. Essa letra daqui, vocês vão vê-la composta disso daqui de cabeça para baixo. Está vendo aqui? Ó, aqui vocês podem ver melhor. Olha aqui. Vejam como essa imagem é a mesma, ela só está rebatida. O que significa? A semente fecundou e se rebateu na criação inteira. A mãe passa a ser a criadora. Mas vão ver que depois essa letra vai aparecer aqui embaixo. É a mesma letra. É a mesma letra. Ela está repetida 2 vezes. Por quê? Porque da semente paterna, a mãe vai criar o filho, e o filho vai se
ter um co-criador de um espelho da própria mãe. Através desse casamento sagrado que vai haver aqui dentro, a mãe se refaz na sua criação, ou se reproduz, ou se repete. E aqui, o problema nosso está aqui, nesta lei. O nosso problema todo, a queda do homem, o universo caído está nesta lei. Na tradição cristã, isto aqui é, quando Maria é posta como a mãe que vai resgatar esse estado original, na verdade ele nunca se perdeu, porque a letra é a mesma, se ele se modificasse, seria outra letra. A letra é a mesma, ela está aqui e está ali. Esse estado aqui é o estado de ilusão que nós vivemos, é o estado de queda, é o estado onde o karma funciona, onde a dor funciona. E na tradição cabalística é chamado o exílio da Shekhinah, o exílio da presença divina. E o que é o exílio da presença divina? O exílio da presença divina é dentro da gente. Nós todos temos uma centelha divina exilada, guardada dentro de nós, né? Aqui. E esse reino, Malkuth, que é divino, fica esquisito, fica aqui esse universo que nós estamos vivendo, mas que não vai perder a sua realeza. Vejam, a letra é a mesma, essa história. Não perdendo a sua realeza, o processo de retorno, né? Lembra que eu já falei que isso aqui é a centelha crística, vai nos levar de volta ao seio da mãe. E a beleza da criação e os seus mistérios se completam. Não me pergunta ser categórico dizer que eu não tenho nenhuma ideia. E acho que ninguém tem ainda, pelo menos no estado de consciência que nós estamos. A nossa iluminação individual, quando nós a atingimos, ela nos remete a mundos superiores, mas as palavras vão calar. Nenhum sábio iluminado consegue expressar com precisão em palavras esses estados. Esses estados são próprios de algo em que o nome unificado, santo, está superado. Muito bem. Isso aqui é usado em alta magia cabalística. Eu quero dizer para vocês que isso aqui não são letras, as letras hebraicas, os yantras hindus, né? Está apagado, as letras sânscritas, tudo isto é representação de estados de consciência e de energia que atingem níveis muito altos na sua vida e se reproduzem escalarmente até chegar a nós. Então, quando eu estou trabalhando de uma letra dessas, eu não estou só desenhando uma figura, eu estou expressando. Vai depender a força dessa expressão, do estado da minha consciência em relação a isso. Ou seja, à medida que eu tenho a consciência profunda de que isso está aqui, isso não se faz só conhecendo, se faz meditando, se faz penetrando dentro desses segredos. À medida em que isso vai acontecendo, eu posso me valer dessas energias para expressar determinadas ações ou determinados processos. É assim que fazem os grandes cabalistas. Muito bem. Rápido, acelerando. Os cabalistas trazem isto para esse vídeo. Mas, caramba, como é que a gente vai fazer que Deus Mãe volte a poder ser agregado ao culto, no sentido de poder a maternidade divina exercer a sua plenitude de poder? Maravilha. Então, a partir do movimento templário, a partir do crescimento da ordem, começam a surgir, no final dos anos do século III, na verdade, no meio dessa história toda, os templários são de 1090, logo depois da primeira cruzada, 1100 e poucos, então vão começar a surgir as catedrais, primeiro românicas, depois góticas, pela Europa inteira, porque a ordem templária também, ela se espalha como um rastilho pela Europa inteira. E elas vão surgir não ao acaso, elas vão surgir em pontos, e aí entra a sabedoria céltica. Elas vão surgir naquilo que os celtas chamam de chakras da terra. Então, quando eu vou a uma catedral, como por exemplo Notre Dame, ou a Catedral de Reims, ou qualquer outra, a Catedral de Colônia, né?
bem sem número, todas elas estarão posicionadas especificamente sobre chakras. Isso na Idade Média foi o que sustentou a espiritualidade. Aí Maria entra em ação, porque são dedicadas a quem esse nome vai surgir. Esse nome não havia, não estava mais ali até o momento. Não se falava no nome Nossa Senhora. A partir de então entra, apresentava a cristandade Nossa Senhora. E como nas outras culturas, nós vamos falar aqui de Devi, de Buda, de Lakshmi, Mahalakshmi, Shakti, Prakriti, Parvati, a Nossa Senhora vai ganhar nomes e expressões para poder expressar a Mãe Divina de várias formas. E nós vamos ver surgir Nossa Senhoras que as pessoas procuram para atingir determinados estados ou para alcançar determinadas graças. E Maria, que é um espírito cósmico, toma certamente com muita alegria, com muito prazer essa missão. Então vamos falar da individualidade de Maria. Ela não está divorciada disso. Ela vai entrar em função, ela vai agir em plenitude, que a gente não sabe como, porque os domínios espirituais, por mais que a gente ache, são desconhecidos, mas ela entra em função para que toda aquela civilização ocidental, que na verdade, naquele momento era metade da população do mundo ou mais, estava desassistida em relação ao aspecto feminino. Kabbalah falava disso, na Índia continuava esse culto, foi específico. A nossa Idade Média aqui na Índia, quando os Puranas foram escritos, então isso se aperfeiçoou mais ainda. Mas a gente estava desassistido aqui. Então nem Maria. Muito bem. Corre o tempo, corre tudo. Veja como a espiritualidade é sábia. E a gente vai ter um horror depois disso. A esse momento vai entrar o tempo da Inquisição, de várias outras coisas, que vai criar um apagão espiritual. Essa história só vai começar a ressurgir, ainda que num ambiente hostil, lá pelo final do século XVIII e início do século XIX. Aí nós vamos ter, no século XIX, na Europa, porque assim, agora a gente olhando à distância, você consegue perceber o que era o século XIX? O século de reconstrução, apesar da ciência cresceu, a gente tem ali a filosofia materialista, com as suas diversas escolas, entrando também em ação, porque a igreja, o que a igreja fazia? Afastar as pessoas do conceito de divindade, infelizmente. Ainda as igrejas reformadas, mesmo a luta de Lutero tinha ficado muito em vão no sentido de renovar a espiritualidade em profundidade. Mas a gente tem movimentos de renovação da espiritualidade, é no século XIX que vai surgir o movimento Vedanta, na mão dos grandes missionários, seja Vivekananda, seja Paraná Sotananda, todos aqueles que a gente conhece pelos gurus da Self, como Maharishi Maharaj, Yuteso e tantos outros. Os Baha'is dentro do islamismo, a última tentativa antes que aquele movimento que redundou no radicalismo islâmico pudesse surgir, quem olha a missão de Bahá'u'lláh e os seus antecessores, vê como havia a preocupação da espiritualidade. Na Europa vai surgir, ao mesmo tempo, o Espiritismo e dentro da Igreja Católica, e hoje a gente pode perceber que isso não estava direcionado só à Igreja Católica, não estava mesmo. Acontecem as aparições marianas. Não foram poucas, mas as mais importantes para nós são três. Olha que coisa interessante para a gente ver como essa história faz todo sentido espiritualmente. Das grandes aparições marianas, apesar de La Salette já ter acontecido, e Nossa Senhora já ter aparecido nos lugares de Nossa Senhora da Luta, por exemplo, que o Otto citou, foi lá no século XVI, no México, logo no início da ocupação espanhola. Essas aparições marianas, elas têm um propósito específico. Muito interessante. Vejam se a gente consegue olhar isso juntos. A primeira delas, em 1830, em Paris, a Catherine Labouré, a medalha milagrosa que ela vai aparecer, ela expressando a Mãe Divina aparece com a seguinte face:
sou a Senhora das Graças. Estou pronta a derramar as minhas graças. Mas olha só, né, para aquilo que eu falei da inércia. Porque nesse quadro, quando o Caterino tem a segunda visão, a primeira visão é uma visão para ele descrever uma sessão de materialização como a gente tem aqui, como são todos. É uma visão em que ela está no quarto, acende as tochas do dormitório, e uma criança levanta e fala assim, vem, a senhora quer falar com você. E o Caterino lá por ver, acorda meio sonolenta, vai atrás daquela criança, sai e entra na igreja, né, que ainda é a igreja hoje, apesar de ser menor, e a criança, de repente, ela contava isso, na única hora que ela teve medo. Então ela olha para a criança, de repente a criança vira para ela e fala com o vozeirão de homem, eis a senhora que está aqui. E é a única hora que quando ela vê uma senhora sentada na cadeira do quadro do diretor, completamente materializada, ela descreve os momentos antes que ela ouve o barulho do vestido, e ela fica horas ali conversando, ela jamais revelou o que ouve. Na segunda, é a figura conhecida que é impressa nas medalhas milagrosas, a pedido inclusive dela, que serviu para revelar uma peste enorme, né? A sucessão de pestes naquele tempo era enorme. A medalha milagrosa serviu para que a cura acontecesse. Mas ela diz o seguinte, tem que pedir a graça, porque Catarina repara que na mão dela esses raios havia como se fossem faixas quânticas escuras, né? A luz não era plena, tinha várias coisas escuras. Ela perguntou, por que na sua mão esses raios estão saindo e tem coisas escuras e não todas claras? Essas são as graças que as pessoas esquecem do Deus. Falando a favor de ignorar o movimento do divino sem que nós estejamos movimentando a nossa natureza divina. Ela aparece nesse momento como a Senhora das Graças, e que é o primeiro movimento para abater a grande doutrina que dominava o catolicismo, ainda hoje, infelizmente, melhorou muito, mas ainda domina em alguns setores. E no catolicismo, qual era a doutrina? Era a doutrina da condenação. Se valia a conversão do argumento do inferno, do argumento de que você fazendo, você era castigado, você é justo. Começa a sair de cena, porque o que está se falando aqui? Pede a graça que você recebe. 1830, 27 anos depois, interessante que no mesmo ano que Kardec vai lançar o seu livro, o Livro dos Espíritos, com diferença de meses, em fevereiro, nas cercanias da cidade de Lourdes, na França, uma menina 14, 15 anos, ou não sei exatamente a idade, chamada Bernadette Spiegelman, é surpreendida, não dessa forma, mas no meio da natureza, o fenômeno atmosférico, e quando ela olha numa gruta, ela vai olhar uma senhora vestida, deu muito medo. Bernadette descreve isso, muito engraçado, porque ela fala que achava que aquilo era demônio. Vejam como a igreja, né? Qualquer coisa do demônio. E ela jogou água benta. Né? Essa senhora teve uma paciência absurda. Ela rezava o rosário e Bernadette jogava água benta e ela chamava. E depois que ela se convenceu, ela teve uma relação, as aparições se sucederam durante aquele ano, até, se não me engano, junho, desde fevereiro até junho. E ela sempre perguntando quem é você, e ela não dizia. E o bispo da cidade, você tem que perguntar, ela tem que dizer o seu nome, você, né, senão pode ser odiado. A senhora de Santos do demônio todo. E do jeito que ela pergunta, Nossa Senhora, ela chamava, ali são os Pirineus, falam um dialeto entre o espanhol e o francês, ela chamava de Aqueró, era aquela. Ela senhora, Aqueró, ela chamava de Aqueró, Aqueró diz para ela, eu sou a Imaculada Conceição. La Imaculada Conceição. La Conceição Imaculada. Quando ela chega com essa notícia do bispo, o bispo quase cai da cadeira. Por quê? Há 2 meses atrás, o Papa, não sei qual era, se era Pio IX, Pio VII, havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição
E essa é uma notícia que não tinha internet naquela época, não tinha TV, não tinha nada, muito menos na base dos Pirineus, os lugares das comunidades completamente isoladas. E quando ela diz isso agora está acabado, tem vontade de instalar hoje. Mas olha só que coisa interessante. Primeiro movimento, me pede graças. O segundo, eu sou a Imaculada Conceição. Numa primeira observação, está se valendo do dogma católico para dizer que Nossa Senhora foi concebida sem pecado e, portanto, se concebida sem pecado, pode ser a mãe de Deus. Numa aproximação mais profunda, nós vamos ter que ouvir o que ela pede a Bernadette. Ela vai pedir a Bernadette, as aparições de Lourdes são caracterizadas por ela rezar o rosário junto com Bernadette. E quando ela só falava os Pai Nossos. As Ave Marias ela silenciava. A Bernadette abriu o sermão, não teve a ideia de que podia estar falando com ela mesmo. Mas o que ela pedia? Oração, oração, oração para a conversão dos pecadores. Então nós vamos sair com a plenitude de graças para um trabalho que vai tirando a doutrina da condenação para substituí-la por uma doutrina de conversão. E se olhado em termos mais profundos, conversão significa o quê? Não é só se converter a uma religião, se converter, deixar de ser malzinho e passar a ser bonzinho. Converter significa voltar em direção ao centro. Converter é exatamente esse movimento. Conversão, pecador quem é? Somos nós que estamos separados, né? No exílio. Esquinar dentro de nós, ali guardada, mas, enfim, está no exílio. Converter significa retorno ao seio da Mãe Divina. Então ela passa a pedir isto em oração, que o tempo que se convertam é um instrumento da oração. Eu acho que isso é uma precedência, porque o século XIX ele abre várias possibilidades, a gente perde a maioria delas como sempre. O terceiro movimento vai se dar em Fátima, onde ela vai repisar o momento dominante, que era no meio, no final da Primeira Guerra Mundial, no último ano, uma guerra horrorosa. A gente fala muito da Segunda, esquece a Guerra Primeira. Ela aparece de novo e fala não só da conversão de novo, mas da salvação do inferno. Essa é uma doutrina, ela está engraçada, ela existe dentro do catolicismo, o inferno é eterno, não é um purgatório que tem, mas Maria fala, e o menino Francisco vai tomar isso a pulso. Ele vai inclusive desencarnar por se consumir em oração para que os pecadores sejam sacados fora do inferno. Então vejam, né, como a Mãe Divina, através de Maria, aparece em plenitude para dizer, né, se você se reconverte, você se reunifica novamente a natureza divina, a mesma natureza que está na Mãe Criadora, que está em nós, que houve todo esse processo, se redefine, se converte e retoma a sua identidade original. Retoma isso. A Imaculada Conceição não é apenas Maria, mas a Imaculada Conceição é a nossa alma que surgiu imaculada, foi concebida imaculada e continuará imaculada, seja o que nós quisermos fazer. Nós poderemos recuperar por conversão o estado de virgindade e de Imaculada Conceição. Por isso, a importância arquetípica, ainda que a gente não a perceba, mas isso é a tentativa de hoje é para que a gente perceba um pouco mais a importância arquetípica da concepção imaculada, da concepção virginal, do nosso estado virginal interior, e jamais poderá ser tocado por pecado algum, por condenação nenhuma, porque não há poder em condenação. O poder existe na graça. Então, esta tríade da presença de Maria, é por isso que eu acho que, assim, respeito todas as outras, mas isso aqui foi completo. Graça, conversão e salvação, retirada
da aparência do pecado, do inferno, do que seja, para o estado original. E melhor ainda, nós podemos fazer isso não só por nós, mas a grande nova que está ali é que isso fala da unificação. Se nós todos somos um, por que um não pode salvar o outro? Na nossa unidade essencial, eu posso sim interceder pelo outro, e apesar de ser claro a responsabilidade individual existir e ser clara, a intercessão pelo outro, se ela for no nível da essência, ela tem o poder de repente, fazer alguém despertar e conversão, devorar o tempo. Aí nós vamos a uma figura divina, na cultura hindu, que é Kali de novo, e um dos cognomes de Kali é a devoradora. Ou seja, a mãe tem a capacidade de devorar o tempo dark quando nós estamos acordados por seu estado de consciência imaculada. A gente avançou muito. Vamos ligar aqui para eu ver o que se dá para a gente passar. Valéria, dá uma subidinha aqui para a gente fazer. Vamos ver se a gente faz isso ou se a gente faz só no final sem outra notícia. Sim. Foi, Rosa. Alô, está em câncer? Então, mais ainda. A mãe, o Marco, né? Os acolhendo. Oi. Todas as civilizações sagrado feminino. O sagrado feminino é. Então, vamos ver como sai aqui, para você ter tempo. Não me lembro qual é o tempo das coisas que eu trouxe. Se formou em 24 de 7, né? Senão a gente faz só uma oração final, que eu não gosto de passar na hora. Agora você está olhando agora, esse tem 4, né? Esse é o 27. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele. Uma mantra de Tara. Eu ia falar sobre Tara, que é uma mantra de Tara, mas quando a gente apaga, vamos usar os 7 minutos, né? Só apagar, vamos deixar a música funcionar. Nós vamos ver se está bom. Os olhos, quem quiser olhar para ele, deixar que a música fale com nós. Nossa alma, coração da mãe de Deus, compreender que ela pode acolher todas as nossas aflições, abrir nossos olhos
curar nosso coração, curar a nossa vida. Vocês falam isso também. Encontra em cada um de nós uma alma receptiva, coração aberto, que a graça infinita um a um dos véus da nossa visão. Que a cura de nosso espírito se respeite em toda a nossa vida, para que curados nós possamos também nos tornar instrumentos vivos na cura dos nossos irmãos, que compartilhem conosco nesse momento todos aqueles a quem amamos, aqueles que sabemos serem tão necessitados como nós, e sabemos também que estão recebendo a mesma luz, o mesmo amor. Os nossos mais amados, pais, mães, filhos, maridos, mulheres, os nossos irmãos, que um dia serão lado a lado conosco, amados, por eles também seremos nós amados, mas é da lei. Os inimigos de hoje sejam aqueles que amanhã se unam no seio da divindade, e a sua cheia de graça. O Senhor que habita em ti, semente divina, o Pai, vem através de ti a nós, nos converta definitivamente aos caminhos de vitória, porque também é da lei. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, não para sermos mendigos, nos arrastando em vales e lágrimas, mas para sermos deuses de amor, de conhecimento, ligados para sempre, ao nosso Criador, levando conosco a alegria, a paz, a pureza de coração. Essa luz se espalha em cada tempo. Maria, você é sempre casa, mulher de nós. Senhor, na data da Conceição, nos abençoe a todos. Obrigado. Sejam todos abençoados nessa semana. Uma grande semana.